Que a paz do Senhor esteja com você nesse momento importante que nós estamos aqui para a instrução da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela tem um poder imenso de transformação da nossa vida. Eu gosto muito daquela palavra, meu texto predileto é Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, que diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para nós termos uma transformação da nossa mente, nós precisamos permitir que a palavra de Deus, ela, através dos seus ensinamentos, ela comece a fazer esta transformação, da qual nós vamos experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. A lição desse trimestre, que já está terminando, ela é uma lição providencial para um tempo como esse que nós estamos vivenciando, de crise política, essa crise sanitária de ordem mundial, esse momento que nós estamos vivendo. Então, cada lição que eu capturo, que a minha mente captura, que eu consigo, pelo Espírito Santo de Deus, internalizar, eu percebo como a palavra de Deus, ela é contextual, como a palavra de Deus, ela se aplica a todos os momentos, a todas as situações da vida. Eu tenho uma preocupação como professor de escola dominical de sempre trazer uma aplicação prática para a vida, para a nossa vida diária, porque se nós não fizermos isso, de nada adianta nós estudarmos a palavra de Deus. De nada adianta eu ficar aqui fazendo este vídeo e de repente não fazer uma aplicação para a sua vida, ou você não colocar em prática. O livro de Tiago diz que é como um homem que se olha no espelho e depois esquece a sua imagem. Então nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. E Deus, Ele tem falado conosco nesses dias de crise através da sua palavra e principalmente através destas lições da escola bíblica dominical. Vamos então, hoje, a nossa lição hoje, dia 21 de junho, o texto do dia diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esta palavra, ela traz um conforto muito grande para nós, do Salmo 46, versículo 1, que é exatamente, tem tudo a ver com o que nós vamos estudar hoje, falando sobre as cidades de refúgio, né? E o Senhor está dizendo que Ele é o nosso refúgio. Então nós vamos fazer um paralelo de quais os objetivos que foram construídas estas cidades de refúgio, como podemos fazer a aplicação dessas cidades de refúgio para a nossa vida espiritual e para o nosso dia a dia. A síntese da lição diz assim: assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, nesse momento que as pessoas estão perturbadas, desesperadas com essa pandemia, há um medo terrível, há um medo no ar, e nós precisamos nos lembrar desta palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas aí tem uma questão que nós vamos abordar lá na frente, que as promessas de Deus, elas são
condicionais à nossa aplicação e à nossa obediência, né? Ela é de conteúdo subjetivo. Se você não buscar a proteção de Deus através daquilo que Deus fala na sua palavra, você vai ficar vulnerável, né? A agenda de leitura desta semana, nós temos aqui as cidades dos levitas, terça-feira as cidades de refúgio, quarta-feira Josué 22, Deus ordena as instituições das cidades de refúgio. Quinta-feira, o Salmo de número 9, versículo 9, Deus alto refúgio em tempos de angústia. E na sexta-feira, Salmo de número 10, versículo 12, Deus não esquece dos necessitados. E no sábado, que é hoje, quando estou gravando aqui esse vídeo, diz o seguinte, Isaías 32, 2, Cristo, abrigo seguro nas intempéries. Os objetivos da nossa lição de hoje, primeiro, é mostrar porque Deus ordenou estabelecer as cidades de refúgio. Segundo, entender o porquê da demora na concessão da liderança dos levitas e a fidelidade de Deus. Terceiro, analisar como aconteceu a despedida das tribos transjordânicas e quais as suas consequências. Muito bem, então nós vamos agora partir para o texto bíblico, que está registrado lá no livro de Josué, capítulo 20, versículos de 1 a 6, diz assim: Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador de sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade, e proporá suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não o entregarão na sua mão homicida, porquanto não feriu o seu próximo com intento, e não o aborrecia antes, né? Então, aí versículo 6, vamos continuar aqui. E habitará na mesma cidade, até que se ponha juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade, à sua casa e à cidade onde fugiu. Então nós fizemos a leitura em classe. Espero que você esteja fazendo também o acompanhamento. E na introdução diz o seguinte: chega ao fim a distribuição das terras entre as tribos. Então o Senhor determina o estabelecimento das cidades de refúgio. Deveriam ser 6 ao todo. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas pedem as cidades que o Senhor havia ordenado pelo ministério de Moisés para a tribo de Levi. Tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor, concluída nesta etapa importante. Josué despediu as tribos transjordânicas, as quais cumpriram com muita galhardia a sua missão. Então esse é o pano de fundo, né? Introdução da nossa lição, de tudo que nós vamos verificar pela frente. Primeiro ponto diz: Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. Deus, a preocupação do Senhor sempre foi com a justiça. A palavra de Deus diz que Deus é justiça. O caráter de Deus, em Deus não contém a justiça. Deus é a própria justiça. E a justiça é feita para punir os maus e galardoar os bons. Nós vemos sempre a justiça, né, embora não seja o tópico da nossa aula de hoje, mas a gente precisa entender que a justiça de Deus, ela tem o caráter punitivo,
mas ela tem um caráter distributivo, caráter de abençoar, né? Tudo que Deus faz é com base na sua justiça, né? Deus é tão justo que é por isso que a palavra do Senhor, ela diz assim, olha, não deis lugar ao diabo. Porque se você dá lugar ao diabo, o diabo vai ter uma legalidade que Deus concede para ele atuar na tua vida por conta daquela injustiça, por conta daquela brecha que você abriu na sua vida. Ainda falando sobre justiça, você lembra que Jó, ele era um homem tão justo que para Satanás atuar na vida de Jó, foi preciso ele pedir a permissão de Deus. Porquanto que Jó, acerca de proteção, acerca de justiça de Jó, era algo que o próprio Deus deu testemunho. Então, vamos aqui ainda voltando sobre a questão da justiça, a preocupação de Deus com a questão da justiça era tão forte que o Senhor mandou que fosse construída essas cidades como fortalezas judiciais. Essas fortalezas judiciais, ou essas cidades de refúgio, não tinha o objetivo de abrigar um homicídio doloso, né? A nossa legislação define o homicídio como o homicídio doloso, quando tem a intenção, a pessoa tem a intenção de matar, e o indivíduo, ou melhor, o homicídio culposo, quando a pessoa inadvertidamente, sem a intenção de matar, ela acaba provocando o homicídio, né? De uma forma involuntária, fora da sua vontade de praticar. Então foi para essas pessoas, veja só como Deus é detalhista, para essas pessoas, é que Deus estabeleceu que elas deveriam ter um abrigo da lei, porque elas não fizeram aquilo por maldade. Você imagina que você vai dirigindo um carro e você provoca um acidente e a pessoa venha a óbito. A pessoa cruzou na sua frente e ela acaba indo a óbito. O que aconteceu? Você não provocou o acidente, mas você cometeu você cometeu um crime, um homicídio culposo, definido pelo Código Penal. Portanto, inclusive observando que muitas das nossas leis do Ocidente, elas são baseadas neste ordenamento jurídico estabelecido por Deus para os judeus. E esse ordenamento jurídico que Deus estabeleceu, o objetivo era justamente fazer com que a justiça punisse, os malfeitores e ao mesmo tempo fosse um sistema protetivo para aqueles que estavam sendo cerceada a sua liberdade por conta de um crime cometido de uma forma involuntária. Então, essas pessoas deveriam ir para essas cidades de refúgio para que elas não sofressem nenhuma agressão ou vingança. Está lá em Números capítulo 35, versículo 6. Sendo que essas 3 cidades já haviam sido determinadas por Moisés antes da entrada em Canaã. O acusado de assassinato, então, por seu livre-arbítrio, iria à cidade de refúgio e lugar de salvação mais rápido possível, antes que o vingador do sangue lhe alcançava. Então, esse direito, podemos dizer assim, era um direito subjetivo. Se a pessoa não fosse procurar o refúgio, se aquela que cometeu o homicídio culposo não fosse procurar o refúgio, ela com certeza estaria debaixo da ameaça e possível morte por parte do vingador de sangue.
Então essa pessoa, ela deveria correr até a porta da cidade. O que era a porta da cidade? O que acontecia? Na porta da cidade era onde aconteciam as decisões judiciais, onde acontecia, era o maior lugar de influência, era a porta da cidade. Você lembra que Jó, ele se refere que Jó era um magistrado, Jó era um juiz, e ele se assentava à porta da cidade, porque era um lugar de influência. E aqui eu faço um paralelo com aquilo que Jesus, quando ele disse, olha, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, a influência, as decisões que o inferno se propõe para destruir a sua igreja não irão prevalecer. Que promessa linda, né, meus irmãos? Nós estamos agora nesse tempo de pandemia e nós vemos que por trás de toda essa peste que está assolando e matando muita gente, existe um planejamento central por trás de tudo isso aí, com o objetivo de destruição física e econômica de um país. Mas a gente vê muitas igrejas, as nossas igrejas ficaram, nossos templos, melhor dizendo, ficaram completamente fechados, e por trás disso aí você vê grandemente a finalidade de cercear a nossa liberdade religiosa, a nossa liberdade de expressão. Muitas pessoas não perceberam isso, mas é o que fica bem claro através do que foi feito. Mas o meu papel aqui e o seu papel é nós orarmos, né? Nós precisamos, nós devemos continuar em oração, porque nós devemos clamar pela justiça de Deus. Quando a justiça humana falha e ela é falível, nós temos que clamar pela justiça de Deus. Você deve clamar pela justiça de Deus todo dia para que ela se manifeste sobre o Brasil e ela se manifeste sobre as nações. Então, o que acontecia? O infrator ele ia para a sala de audiência e, havendo a admissibilidade da sua defesa prévia, ele era submetido ali a um conselho, um júri, né, popular, e caso ele fosse absolvido, o agressor moraria na cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Então, analisando esses detalhes, maravilhamos-nos com o tratamento sobremodo justo e misericordioso e amoroso que Deus dispensa ao pecador arrependido, demonstrando o significado mais profundo da palavra justiça. Que lindo, né? A palavra de Deus diz aí em Romanos capítulo 5, versículo 1. Agora eu vou passar para a parte espiritual. E eu já falei aqui sobre a parte jurídica, já falei sobre a parte social e política, e agora vou usar a palavra de Deus para aplicação espiritual, né? Porque a Bíblia diz assim que toda a Escritura é divinamente inspirada para instruir, né? Para orientar em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então vamos falar sobre a parte espiritual. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte, a palavra de Deus, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Essa palavra justificado, ela tem um significado jurídico de absolvição da culpa. Então, quando nós pedimos perdão, nós nos aproximamos de Jesus, o nosso sacerdote, né? Sumo sacerdote eterno, o nosso advogado, confessando os nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que ele nos torna justo, ele nos absolve do pecado. Aí você diz, e se o vingador vier? Se Satanás vier acusar? Satanás vem acusar? Vem.
Mas a palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos para o ponto 2, o significado espiritual dessas cidades de refúgio. A vida do agressor, ela não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança, de soldados ou armas, mas, sobretudo, pelo próprio Deus, que ele garantia o salvo-conduto. E agora eu vou me reportar à oração do Salmo 91, que nesses dias de pandemia, todas as noites, eu e a minha família, nós fazemos a oração do Salmo de número 91. O Salmo 91 não é para ficar aberto na prateleira da sua residência, do seu comércio, não. Tá? Não vai fazer efeito nenhum. Mas nós devemos tomar esta palavra e orar e invocar o poder de Deus através dela na nossa vida. Lá no Salmo 91 diz assim: se fizeres oração condicional, se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará na tua tenda. Aí você pergunta, isso é automático? Se eu colocar a Bíblia na minha prateleira, ou se eu colocar a Bíblia lá no meu quarto, lá no meu carro, aberta no Salmo 91, vai acontecer a proteção? Negativo. Se fizeres do Senhor o teu refúgio. Era a mesma coisa que essas pessoas que tinham cometido algum delito, elas tinham que ir até a cidade de refúgio e procurar os príncipes, procurar num caso aqui o sacerdote, para pedir a sua ajuda. Então, olha só, o Senhor tira o fardo pesado das nossas de acusações contra nós. E a Bíblia já nos diz que o Senhor pegou todo o escrito de dívida que era contra nós e ele cravou na cruz. Ele rasgou a promissória que Satanás tinha contra mim, contra você. Esse é o motivo para você glorificar a Deus. Mas aí há um senso aqui de responsabilidade para que você não volte a pecar. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Perigo de sair da cidade de refúgio. A vida do acusado seria tranquila se ele continuasse naquela cidade de refúgio e ele nunca abandonasse. Mas se de alguma maneira ele deixasse os limites da cidade de refúgio, o vingador de sangue encontrasse ele fora dos limites da cidade de refúgio, o vingador de sangue iria matá-lo e não seria culpado do sangue. Observa então que ninguém seria sequestrado na cidade de refúgio. Isso aqui se assemelha à promessa de Jesus, que as suas ovelhas não seriam arrebatadas da sua mão. Se você está em Jesus, não anda segundo o conselho dos ímpios, se abriga no esconderijo do Altíssimo, Satanás não pode tocar na sua vida. Olha, outro detalhe interessante é que não havia a proibição para que o homicida saísse da cidade. Ele poderia usar o seu livre-arbítrio. Ele poderia cansar de ficar ali e ir fora. Ele não era proibido. Da mesma forma, andar com Deus, se você quiser colocar o pé fora da sua cidade de refúgio, da cidade de Deus, você tem o livre-arbítrio de seguir como filho pródigo. Porém, você fica aberto
a qualquer ataque de Satanás que pode destruir a sua vida. Eu já vi muitas pessoas que se afastaram da casa de Deus, se afastaram da presença de Jesus, e o inimigo, o vingador, Satanás, veio contra elas e destruiu a sua vida. Não faça isso. Abrigue a sua vida no esconderijo do Altíssimo. Ponto número 2, os levitas exigem a sua herança. Houve um problema que Deus falou com Josué para que fosse separada a cidade de refúgio e foi obedecido. E o Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer oferta aos levitas, pois a cidade de refúgio deveria estar entre as heranças dele, mas nada foi feito nesse sentido. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que eles a reivindicaram. O que aconteceu em Israel acontece no seio da igreja. Por isso, deve-se ter todo cuidado para que não fiquemos seduzidos com os bens recebidos e desprezemos o princípio divino. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Está em Atos capítulo 20, versículo 35. Os levitas, hoje, os levitas eles não tinham um sustento próprio. Para eles se dedicar ao trabalho espiritual em Israel, eles precisavam ser sustentados por outras tribos. Tanto é que o Senhor disse: olha, eu serei a vossa herança. Então, para que isso acontecesse, Israel deveria trazer a eles o dízimo. Então, o dízimo é uma coisa completamente bíblica. A oferta, aqueles que se dedicam, se debruçam sobre a palavra de Deus em tempo integral. A palavra de Deus diz assim: digno é o obreiro do seu salário. Não é um favor que nós estamos fazendo, não. É um mandamento divino. Aqui o ponto de número 2 diz: o estabelecimento das cidades dos levitas. Os levitas receberam 48 cidades e em volta delas ficaria resguardada uma faixa de terra de 450 metros a partir da muralha para o pasto e mais 450 metros após e 900 metros ao todo, dava ali estas cidades para os levitas morarem, cuidar das suas famílias e seus animais. Os levitas se dedicavam completamente a Deus e ao seu serviço. Por isso, o Senhor colocou-os em lugares estratégicos de honra espalhados por toda a terra prometida. E assim que Deus faz com que se dedica ao ministério de tempo integral. Deus, em sua sabedoria, deu aos sacerdotes as cidades das terras de Judá e Benjamim, próximas a Jerusalém, que seria a cidade do grande rei. Ali se edificaria o templo do Senhor. Todos os levitas tinham como única atividade servir a Deus, por isso eram sustentados por Israel. Então Deus cuida daqueles que Ele chama. Vamos aqui ao ponto de número 3, a fidelidade de Deus. Josué ele declara a fidelidade de Deus. Ele diz: deu o Senhor Israel toda a terra que jurara aos seus pais. É interessante que os pais não receberam, eles tinham essa promessa, mas não receberam por causa da desobediência. Então as promessas de Deus são condicionais à nossa obediência. Mas o que Deus fez? Ele deu aos filhos. E diz aqui a palavra do Senhor que palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, é algo para a gente ficar pensando neste momento, que as promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Nenhuma promessa de Deus falha. Que Deus falou em Números 23, versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa.
tendo dito ele não faria, ou falaria e não confirmaria? Então, a promessa de Deus. Aí nós vemos aqui também, no item de número 3, Josué abençoou os Rubenitas, os Gaditas e as meia tribo de Manassés. Né? Essas tribos, elas haviam passado muito tempo longe das suas famílias, né? Batalhando pela terra prometida. Agora eles poderiam voltar para os seus lares e abraçar os seus familiares. A missão que lhes foi otorgada, né, estava concluída. Tá? Precisamos aprender uma coisa que a Bíblia diz, que uns plantam e outros colhem. Né? Cada um de nós temos uma missão. Às vezes, já cheguei em muitos lugares com a missão de regar. Outras vezes, Deus já me levou para algumas congregações, alguns grupos, né, onde a minha tarefa foi colher aquilo que durante anos outros irmãos dedicados e fiéis a Deus fizeram em oração, em trabalho, e eu fui ali apenas colher. Mas uma coisa é certa: Deus recompensa cada um segundo o seu trabalho. Depois nós temos aqui a exortação à obediência. Josué reuniu as tribos de Ruben, de Gadi, né? E ele começa, ele chama esse povo à obediência, né? Ele chama essa gente toda à obediência. Aí diz: olha, se diligentemente guardardes os mandamentos do Senhor, o Senhor que está, né? Não somente tendes cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que o servo do Senhor, Moisés, vos ordenou. Então, aqui vem uma ação prática para os nossos dias. Nós temos que ter diligência. O que é diligência? É cuidado, esmero em guardar os mandamentos do Senhor, para que a gente possa ser bem sucedido. Tá? Isso é um alerta, uma advertência para a nossa igreja nesses dias em que nós vivemos uma era em que os valores estão sendo esquecidos, né? Mas a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma, né? E por último, o altar junto ao Jordão. Ao chegar às margens do Jordão, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um vistoso altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes, que partiram para confrontá-los. Ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifício, mas apenas de um memorial, as tribos que ficaram ao oeste do Jordão, capitaneadas pelo sacerdote asserteiro, aceitaram o monumento pacificamente. Esse episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunicação, entendimento e cumplicidade no serviço do Senhor. Essas querelas, elas sempre surgem, né? Muitas vezes esses conflitos, e muitas vezes nós precisamos aprender a resolver esses conflitos com uma boa conversa, um bom diálogo, uma boa comunicação, né? Dessas coisas Deus, ele se agrada, né? Dessas coisas, desses sacrifícios, Deus se agrada de nós. Pois bem, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha sido edificado através deste comentário, desta aplicabilidade da palavra de Deus. E eu vou pedir que você que ainda não é inscrito no nosso canal, aperte nesse botão inscrever-se que está aí na tela direita do seu lado, tá? E deixe também a sua curtição, né, dizendo: eu gostei. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde
no esconderijo do Altíssimo nesses dias de tanta pestilência. Continuemos a orar pelo Brasil, continuemos a orar pelo nosso estado, pela nossa cidade e pelo mundo inteiro, para que o Deus Todo-Poderoso possa varrer, possa arrancar das nossas cidades esta peste. Fique na paz e na graça de Jesus.